Muito bem, a todos aqui no Baú do Trader. Hoje que eu gravo esse vídeo, 1º de julho, 30 anos do Plano Real. Então, vocês verão ao longo do dia, aqueles jornais, aquele material todo, a respeito do Plano Real, os pais, as mães, as avós do Plano Real e assim por diante, né? Indo aqui pro nosso... Eu ainda vou voltar nesse ponto, aguardem, aguardem, aguardem. Enquanto isso, o Ibovespa aqui, né, no meio aqui do canal de baixa, desconsiderando assim, totalmente a seguinte situação, que é a que mais me preocupa. O Ibovespa voltar aqui pro meio do canal não me preocupa, mesmo porque eu já tinha dito para vocês que está cheio daqueles gestores dizendo, não, agora é a hora, o pior já passou, aquela coisa toda. O pior já passou, né? O pior já passou, então ó, vamos trocar para cá. Isso aqui realmente é o que me preocupa. Troquei para a tela do Tesouro Direto, que faz um copiar-colar das taxas futuras de juros. Então vejam, você acha que você não tem que se preocupar? Você acha que você não tem que se preocupar com, por exemplo, uma taxa que eu já havia comentado com vocês, que tinha batido 12,21, o pré-2031, hoje fechou a 12,55. O IPCA+, 2035, chegou a 6,49, empatando com a de 2045. Então, isso que me preocupa, as taxas futuras fritando, o dólar batendo lá os 5,64, e o presidente parece que ele gosta muito, ele descobriu que aquelas lives patéticas, ridículas, que não aparecia nem pombo na janela para assistir, ele descobriu os papagaios via rádios, então ele vai dando entrevista para rádios e tal. Então é um maior inoculador desse estresse e abrindo possibilidade para os abutres internacionais operarem contra o real. Então, quanto mais ele abre a boca, mais operam contra o real. Eu fico curioso de saber quem está ganhando dinheiro com isso. Quem será que está ganhando muito dinheiro com esse rally do real? Bom, aliás, o rally do dólar, né, em relação ao real virando paçoca, né? Bom, agora algumas considerações aqui que eu quero fazer para vocês. Diferente aí do glamour do real em 1º de julho, aquela coisa toda, porque todo mundo gosta muito de ser engenheiro de obra feita. Então aparece uma série de pessoas e tal, algumas com todo o mérito, outras nem tanto. Mas quando dá certo, aparece uma série de sócios, né? O curioso, se vocês voltarem nas manchetes, veja que o governo ficou muito discreto hoje com relação a isso. Por quê? Porque o partido do presidente, toda a esquerda nacional foi contra. Maria da Conceição Tavares, recentemente falecida, era contra, falando todas aquelas besteiras que os progressistas falam, né? Porque mesmo que a ideia fosse boa, se não veio deles, eles vão realmente fritar a ideia, tá certo? Quem tem que realmente salvar o planeta e o Brasil e todo mundo é realmente os progressistas. Se realmente a ideia não veio deles, eles preferem obstruir, pegar os pontos frágeis e tal, não passaria. Se fosse hoje o Plano Real, não passaria. Esses partidos recorreriam aos iluministros, sabe? Daquele clube, né, que gosta de ir lá para Lisboa, Coviscote, aqueles coquetéis, aquela coisa, mas não passaria, não passaria. Eles aplicariam tudo que é possível, pelos pobres, pelo não sei o quê, porque essa moeda e tal, porque não passaria. Como o número de partidos progressistas naquele momento era muito menor, a gente está falando de 94, depois da reorganização partidária, e aí com o peso ainda de várias figuras aí de proa, né, o Fernando Henrique, o próprio Itamar, né, simplesmente empurraram aquilo, falaram, não, isso vai acontecer e tal, mas os progressistas não queriam. Se vocês pegarem as declarações, não queriam, não, isso não vai funcionar. Teve economista, aquele economista padrão Unicamp, dizendo que ia durar 1 ano. Isso vai durar 1 ano, né? Um descrédito total, apostando contra o real. O plano, que foi uma derivação do plano Larida, se vocês pesquisarem, de 2 economistas que tinham lançado um paper alguns anos antes, né,
vocês procurem, vocês vão descobrir qual era a ideia do Larida, do plano Larida, que era criar uma moeda paralela para desintoxicar aquela inflação inercial de mês para mês. De fato, em 1º de março de 1994 foi criada a Unidade Real de Valor, a URV, que tinha ali 620 e poucos cruzeiros reais, que era a moeda, né? E essa moeda valia $1, essa moeda virtual. Foi uma ideia realmente bastante ousada, apesar de que ela se baseou historicamente em algo semelhante que aconteceu em 1923 na Alemanha, na hiperinflação na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Então eles adaptaram isso para o caso brasileiro, mas isso já havia ocorrido um experimento com hiperinflação e a criação de uma moeda shadow, fantasma, para absorver o impacto da inflação e depois você trocar para outra que estaria descontaminada disso. E assim a URV surge em 1º de março e vão ali março, abril, maio, junho. Em 30 de junho ela já valia 2.750 cruzeiros reais. Veja a desvalorização em 4 meses, né? Mas ela sempre estava valendo $1. Então não é porque a moeda velha valia 2.750, mas isso aí valia $1. E aí no dia 1º de julho surge R$1 que equivalia a uma URV. Essa que foi a ideia. E aí se abandona então essa coisa. E aí nós ficamos com a unidade monetária do real. Muita coisa aconteceu, porque, por exemplo, coisas que custavam centavos na moeda antiga, parafuso, porcas, coisas que você comprava, você tinha que ir para 1 centavo de real, né? E aí, em termos da moeda anterior, você teve, na verdade, uma certa valorização, porque aquele 1 centavo valia muito mais, né, do que simplesmente na moeda anterior. Então muita gente reclamava, você vai ter um aumento de preço nas coisas pequenininhas, porque vai valer 1 centavo, e aí, enfim. Só que aí tem uma questão. A taxa de juros no Brasil, em relação ao resto do mundo, continuava bastante alta, né, em termos reais, vocês podem ver. A inflação convergiu em 12 meses para algo ali em torno de 30%, estou arredondando aqui, mas era muito melhor do que aqueles 3.000% que estava previsto aí para os próximos 12 meses. E aí nós tivemos realmente uma moeda forte. Muito bem, aí é onde que eu vou entrar aqui. A ideia foi brilhante. A ousadia daquelas pessoas que estavam ali, seja o próprio Itamar na presidência, o Fernando Henrique foi chamado a assumir o Ministério da Fazenda, né? O próprio Congresso falou assim, é uma ousadia, mas vamos tentar, vale a pena tentar. O Brasil vinha recente de um default, né? Não pagando as contas externas, tinha entrado no plano BRAD, vinha então pagando, tinha sido emitidos os CBONDs e tal. E nesse meados dos anos 90, vários países emergentes, como o Brasil, começaram a receber um influxo de investimento e também do capital especulativo chamado Smart Money. Então o Brasil não estava de fora disso. Quando se criou o real e com uma taxa de juros bastante elevada em relação a países de primeiro mundo, esse fluxo começou a vir muito fortemente para o Brasil, né? Com também que já vem da época do Collor, 1990, a abertura do mercado de capitais brasileiro para investidores estrangeiros, a Bolsa também começou a ter uma recuperação muito forte ali, e isso atraiu o capital vindo para o Brasil. Então, nessas questões econômicas e quando se envolve questões sociais, é muito difícil você reproduzir. Como eu mostrei para vocês, estou tentando argumentar o seguinte, se fosse hoje, eu diria que o Plano Real seria um fracasso. Então, não necessariamente uma boa ideia, mas se você não tiver os articuladores corretos e o momento correto, ele vai naufragar. Então, o Plano Real, ele também teve a sorte daquele momento propício
em 1994, que os países emergentes tinham lá os tigres asiáticos, o México se reerguendo, a Argentina também com uma moeda ali, tinha o currency board, enfim. Foi um momento propício para atrair capital externo para financiar a nossa poupança nacional, que é muito deficiente. O Brasil não consegue investir porque ele não tem uma poupança nacional suficientemente para fazer um investimento, né, na formação bruta de capital, essa coisa toda. Nós precisamos de um financiamento externo. Muito bem. Mas o que vocês não verão hoje, em todas essas comemorações, essa coisa maravilhosa, como se a gente resolvesse todos os problemas do Brasil simplesmente, por um lado, reduzindo a inflação para parâmetros como a gente vê hoje, se for 4% em 12 meses, não é nenhum absurdo, né? Está longe de ser um país desenvolvido, mas não é aquele valor de 70%, 80% em um mês. Mas não é isso que resolve tudo, coisa que provavelmente não vão tocar, né, nesse assunto, porque dentro do plano real, esses economistas eles não eram ingênuos. Então, dizendo, uma coisa é trocar a moeda, quebrar aquela linha de inflação inercial, que sempre na cabeça você já estava pensando na inflação do mês seguinte, sem necessidade nenhuma. Mas era como no Velho Oeste, quem sacava primeiro, botava o preço e vendia e tal, mas não tinha lógica, né? Não tinha inflação, por exemplo, de demanda, de oferta, não, era inercial, porque aquilo virou um mantra, né? Muito bem. Esse plano, ele tinha um outro pilar, que era o pilar fiscal, coisa que não se dá muito detalhe. O próprio Fernando Henrique não teve a coragem necessária, como estava se aproximando. Primeiro ele foi eleito como presidente, mas mesmo ao final do primeiro mandato, ele fez ali um projeto, né, que passou, que é da responsabilidade fiscal, de fato. Então, toda a estrutura do que seria responsabilidade fiscal, o Brasil já emitia simplesmente os títulos, como a gente tem hoje aí do Tesouro Direto, mas não emitia mais dinheiro via Banco do Brasil, aquela conta quirográfica, uma coisa pirotécnica. Mas a reforma da Previdência foi pífia. Então, a questão fiscal crescente no tempo, isso não foi atacado. Uma coisa era atacar a melhoria dos gastos públicos, numa restrição e tal, de como é que seria. Acabaram com o programa ProAir, vários bancos que começaram a quebrar, porque eles não tinham mais o floating. Então o real também levou uma quebradeira de bancos, porque ele operava, todo mundo deixava o dinheiro em conta e tinha ali o overnight, e o banco mordia um pedaço ali e ele ia girando. Quando isso acabou, muita gente que vivia simplesmente desse giro morreu, né? E aí, inclusive, vários bancos dos estados. Então foi aí que foi para o espaço um Banespa da vida, bancos ali na Bahia, nos lugares. Blá, blá, blá. Então também teve que ter um saneamento nos bancos. Mas o problema fiscal, que é onde eu quero chegar aqui com vocês, ele sempre foi postergado. Os primeiros 4 anos do real ainda tinha um desvio que se imaginava que seria temporário, mas o pessoal gostou. Eu me lembro que a gente ia, por exemplo, no supermercado, você tinha assim, packs e packs de bebidas importadas que não tinham tido tempo nem de tirar daquele plástico, aquela coisa, porque assim, o real passou a valer mais que $1. Eu nunca comprei tanto livro na Amazon naquela época. Fazia uma vaquinha com todo mundo lá do meu setor e falava, quem quer comprar e tal, vamos fazer e tal para diminuir o frete. Falou, olha, não sei quem está financiando, mas está muito barato. Chegou ali com 85 centavos de real, comprar $1, uma coisa absurda. Mas por quê? Porque o juro real era tão grande e vinha um fluxo de smart money para o Brasil que financiava um gigantesco déficit em conta corrente que a gente tinha. A gente precisava 70, 80 bilhões de dólares por ano para financiar isso, né? Enquanto esse dinheiro veio até ali por volta de 1998, tudo bem. Mas já a partir do final de 1997, nos cálculos que a gente fazia, começamos a notar que, olha, essa coisa está divergindo muito. Era um câmbio fixo, tinha uma desvalorização controlada. E aí é que eu digo para vocês, como político, ele começa a vacilar em tomar decisões
não tão populares. Tinha que ter acabado com aquela questão do câmbio fixo. Por quê? Se tinham a ideia de começar com o câmbio fixo, mas com as reformas estruturais na parte fiscal do Brasil, se conseguiria finalmente ter um câmbio, porque não dá, porque na hora que você tem o câmbio fixo, você não consegue competir com a inflação americana. Evidentemente que a inflação no Brasil ainda era maior, bem maior do que a inflação americana. Então os nossos produtos começavam a ficar caros em dólar. Quando você exportava uma saca de café, alguma coisa produzida no Brasil, no mês anterior, 2, 3 meses atrás, você vendia aquilo por X dólares. Como você tinha tido um custo aqui, que você tentava repassar isso por preço, o cara que ia comprar lá fora falou, não, cara, você está me vendendo em dólar, como é que essa inflação em dólar é muito maior que a inflação americana? Você está louco? Não, senhor, eu não vou pagar isso. Então tinha uma pressão contínua na questão da exportação e uma pressão interna, porque custos eram repassados, o Estado gastão começava a ter os leilões e o endividamento fazia com que o juro não caísse. Ele foi caindo, o juro real até que foi caindo, mas não na velocidade que se imaginava. Então, em 4 anos, o câmbio fixo estava morto. Aí de você, em 1998, como eu passei várias vezes, que eu começava a mostrar os cálculos, que aquilo ia divergir de uma maneira, era insustentável, e o que eu recebia era assim, você é contra o real, você é contra o real. Eu passei a ser uma espécie de inimigo, né? Minha equipe, né? Inimigo, você está falando contra. Por quê? Porque as pessoas tinham uma sensação de riqueza irreal. Viajava-se muito para o exterior, se pagava. Nova York nunca teve tanto brasileiro naquele, né, metade para o final dos anos 90, gastando. Meus amigos de Nova York, americanos, diziam assim, você reconhece um brasileiro sacoleiro, porque o cara anda na Quinta Avenida segurando 7 sacolas. 7 sacolas. Era motivo de piada para os nova-iorquinos, né? E deu no que deu. Quando chegou no começo de 99, ficou insustentável o câmbio fixo e teve que abrir, o dólar abriu, né, para mais de R$2, naquela banda exógena, diagonal, do Chico Lopes. Isso já era um efeito colateral de você ter mantido o câmbio fixo nesses 4 anos, sem as reformas estruturais fiscais, porque a gente continuava tendo que emitir dívida dos títulos, né? E aí vai subindo em relação ao PIB, vai subindo em relação ao PIB, né, essa dívida, e o mercado queria juro para fazer o carry trade, né, a troca de taxas de juros. Na época o Japão estava com taxa praticamente negativa, então o cara tomava ien, empréstimo em ien e vinha investir no Brasil por alguns meses e tal. Bom, o que fica aqui então que eu quero falar para vocês em 30 anos do real? Se por um lado, do ponto de vista da inflação, da estabilidade de uma moeda foi um sucesso, o real nos criou uma armadilha que nós estamos dentro dessa armadilha até hoje, que é exatamente o juro real e o crescimento da dívida pública. Sabe por quê? Porque nesses 30 anos, veja a dimensão da dívida pública no Brasil. Vamos agora, até o final do mês de julho, cruzar 7 trilhões de reais. E é uma moeda forte. É uma moeda forte. Mesmo hoje, que seja aí a 5,60, né, se fosse realmente para considerar a inflação americana, mais do que o ela já deveria ser 8-1 e não 5. Então ela continua valorizada, né? E essa dívida é uma dívida numa moeda muito mais forte do que seria no passado, porque você não tem mais aquela inflação galopante, onde parte do ônus da dívida pública, de qualquer que fosse o governo, era corroído pela inflação. Você não tem isso hoje. A inflação não corrói tanto o estoque da dívida. É uma dívida que o último relatório, que eu já mostrei aqui, o estoque está sendo remunerado a 10,63 ao ano, por uma inflação de 4. Então, você percebe a magnitude do crescimento, por exemplo, da dívida em termos reais, né? A inflação não consegue derrubar o juro que você tem que pagar, que são 700 bilhões e pouco por ano. Não é a inflação que vai debelar isso. Então, nós realmente caímos numa armadilha, né? Não estou aqui desconsiderando que o plano real tinha que existir, mas é como eu digo para vocês não verão que não era simplesmente a questão da moeda, era também um ataque na questão fiscal do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não dá para ser do tamanho que se imagina que ele tem que ser.
isso significa que uma série de coisas que você até gostaria de fazer com dinheiro público, você vai ter que postergar, gostem ou não. Como atualmente o governo atual não gosta de ouvir falar sobre isso, a dívida está crescendo numa velocidade realmente exuberante, né? Como diria o Grispan, tá certo? Então é isso que eu queria colocar aqui para vocês, quando virem aí todas aquelas comemorações, fogos, tal, champanhe, tudo, eu falo assim, e o fiscal, meu filho? E o fiscal? Porque fazia parte do plano, se vocês pegarem, eu tinha a parte do fiscal, que ninguém teve coragem de botar a mão nisso nos últimos 30 anos. Então, vai se jogando no estoque para gerações futuras a dívida pública. Vai se jogando no estoque na dívida pública e tal. Então, veja hoje, quando eu mostrei as taxas, eu me lembrei disso. Eu falei assim, olha, é bizarro, né? Exatamente na data de 30 anos eu vejo um juro real de 6,5, né? Que lá atrás foi até maior, como eu já comentei com vocês, mas para o cenário atual, 6,5 é uma coisa realmente. Por isso que eu fui lá e tomei um pouco. Eu já molhei o bico. Toda vez que tem o estresse, eu vou lá e molho o bico, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço, ficou um pouco mais longo hoje, mas o assunto acho que merecia aí um enfoque aí um tanto fora aí da grande mídia, né? Daquele nuts and bolts que o pessoal gosta de só mostrar o lado aí da coisa, mas o sapo na sala, não. Esse esconde o sapo debaixo do tapete, tá bom? Grande abraço.